Este é o Canadá. Nele existem sei lá, 10 espécies de animais perigosos. Nada demais, certo? Esta é a bacia amazônica. Ela é menor que o Canadá, mas no reino animal esse lugar é tipo uma prisão onde estão todos os criminosos mais perigosos. A Amazônia vem criando assassinos e monstros há mais de 60 milhões de anos. Esta é a prova de quão perigoso o mundo já foi. O que é isso? Vértebras? Isso não parece muito assustador, mas só porque você não sabe a quem elas pertencem. Uau! Uma anaconda pode engolir de uma só vez um jacaré, uma vaca ou um humano. Agora imagine do que é capaz um monstro muito maior. Alguns milhões de anos depois que aquele fatídico meteorito atingiu a Terra, surgiu no território onde hoje é a Colômbia a Titanoboa, a maior cobra já descoberta. As titanoboas podiam ter até 12,8 metros de comprimento e pesar até 1.135 quilos. This giant snake was 5 times bigger than the largest alive today. Por morar na floresta tropical, essas cobras tinham todo o direito de escolher qualquer cardápio. Tartarugas antigas? Por que não? Antepassados dos crocodilos? Embrulhe 2 para levar. No entanto, apesar do seu tamanho, parece que a titanoboa se alimentava de peixes. Não consigo nem imaginar quantos peixes um gigante desses precisava para ficar satisfeito. That's a lot of fish. Acredita-se que a titanoboa conseguiu atingir seu tamanho assustador devido a que naquela época o clima era muito mais quente. Por outro lado, é provável que o gigante fosse tão grande que precisasse de um pouco de frio para não superaquecer. Vai ver, foi por isso que essas cobras enormes foram extintas. Elas simplesmente sentiam muito calor. No entanto, embora a titanoboa não exista mais, ainda existem muitas criaturas na bacia amazônica das quais é melhor nunca se aproximar. Oh, damn it! Cap! No! You don't have to take your pants off. Oh, gotta get them off my legs here. Uma em cada 10 espécies conhecidas pela ciência vive nessa floresta tropical. Aqui se encontra a maior coleção de espécies de plantas e animais do nosso planeta. Os números são absolutamente insanos. Milhões de espécies de insetos, milhares de pássaros e peixes, centenas de mamíferos, anfíbios e répteis. E muita coisa aqui pode ser fatal para os humanos. Só de sapos venenosos, a floresta amazônica tem cerca de uma centena de espécies, sendo que alguns deles podem matar você com um simples toque. Mas também há crocodilos, enguias elétricas, piranhas, cobras venenosas, morcegos vampiros, grandes felinos selvagens. Aqui você também pode topar com aranhas armadeiras. Bites from these spiders are always very serious and can result in horrifying injuries to people. No livro dos recordes Guinness de 2010, este gênero foi reconhecido como o mais venenoso entre os aracnídeos. É verdade que desde então ele já perdeu esse título, mas é pouco provável que isso tranquilize alguém. E as formigas tucandeiras? E as centopeias gigantes? E não se esqueça da anaconda, a herdeira da titanoboa. Há até tubarões na Amazônia! Meu Deus! O que há de errado com este lugar? Because this is the bad place. Começa até a parecer que quase todas as criaturas dessa floresta estão programadas para matar. Mas isso é uma impressão. É tudo uma questão da diversidade das espécies. Quanto maior ela for, maior a porcentagem daqueles que representam perigo. É bastante lógico. E o clima é o culpado de tudo. Nos trópicos, ele permite viver confortavelmente durante o ano todo. É quente e úmido o suficiente para as plantas prosperarem e fornecerem alimento para os herbívoros, os quais, por sua vez, aumentam as populações de predadores. O número de criaturas venenosas também está associado ao calor. No Canadá, que já mencionei hoje, são encontradas apenas 4 espécies de cobras venenosas. Elas simplesmente não gostam do frio e da escassez de comida. Snake came from there. I'd never seen, ever, a snake track in the winter. Agora vou mostrar como isso funciona. Já que estamos falando da titanoboa, é um bom momento para lembrar de outro monstro pré-histórico do qual todo mundo já ouviu falar. O megalodonte surgiu muito mais tarde, mas viveu na maior parte dos oceanos. No entanto, esse monstro não gostava do frio e gostava de fartura de alimento. E quem pode julgá-lo por isso, né?
Não faz sentido morar num lugar onde você pode morrer de fome, especialmente quando você é um tubarão gigante. Se você olhar no mapa, fica claro que o megalodonte tinha regiões preferidas. Aparentemente, nelas havia comida suficiente e o clima era mais agradável. Mas quando se trata de coisas que aconteceram algumas dezenas de milhões de anos atrás, surge a pergunta: por que os cientistas acreditam que tudo aconteceu dessa maneira? Dá para deduzir basicamente qualquer coisa. No entanto, as teorias são apoiadas por descobertas, e com essa evidência é difícil de discutir, mesmo que um dente de megalodonte de repente seja encontrado no meio de um deserto. Peraí, como é que é? Oh my God! Look at the size of this thing! Você não está querendo dizer que um enorme tubarão simplesmente se jogou na praia, rastejou centenas de quilômetros e depois morreu no deserto, deixando apenas alguns dentes? O que acontece é que o mundo está em constante mudança. O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Não é isso. Estou falando de outra coisa. Desde a formação do nosso planeta, os continentes convergiram e divergiram tantas vezes que podemos fazer um vídeo só sobre isso. Onde hoje há só um monte de areia e pedra, já houve mares. O Arizona, por exemplo, há 270 milhões de anos era o lar de uma população de tubarões. Por isso, os dentes de megalodonte encontrados no deserto da Baixa Califórnia não são a coisa mais surpreendente. Até agora, nossas ideias sobre a aparência da Terra antiga são resultados de investigações do solo e de restos de animais, além de algumas suposições. Há muitas espinhas e dentes de peixe em algum lugar? Então havia um reservatório ali. Mesmo que ninguém tenha ouvido falar dele antes, não importa. Qualquer achado pode ser uma descoberta ou uma falsificação. Em 1869, dois americanos contratados por um homem chamado George Hull para cavar um poço descobriram um humano petrificado de 3 metros de altura enterrado no solo. A descoberta chocou tanto as pessoas que elas estavam dispostas a pagar simplesmente para ver aquele antigo gigante. Muitos cientistas afirmaram que aquilo não passava de uma farsa, mas isso não impediu George Hull de vender os fósseis a um bom preço. Ele recebeu pelo achado o equivalente a cerca de $460 mil na cotação atual. E depois admitiu que o humano era feito de gesso. Tintas e ácidos foram usados para envelhecer a escultura, e com agulhas de tricô foram feitos poros nos ossos. Depois disso, o gigante foi enterrado. A preparação da mentira custou ao George Hull o equivalente a uns $50 mil. Um investimento muito lucrativo no desejo das pessoas de acreditar em tudo. I don't believe it. That's the skull of Goliath. Pode parecer estranho que as pessoas sejam tão facilmente enganadas. Mas sejamos honestos, tem gente que simplesmente ama o inexplicável, o misterioso e o assustador. Se encontram uma vaca morta, não pensam que foi morta por algum predador ou por uma pessoa. Não, é melhor encontrar uma pegada mística nessas histórias e culpar os alienígenas por tudo. I know exactly who did it. Now we gotta go prove it. Mas é assim que nosso cérebro funciona. Ao longo da história da humanidade, as pessoas inventaram monstros para entender o funcionamento do mundo. Hoje em dia, a ciência ajuda nisso. Mas e há centenas ou mesmo milhares de anos? Os citas, quando descobriram os esqueletos de Protoceratops, inventaram os grifos, pois não conseguiram encontrar outra explicação para criaturas com bicos e omoplatas enormes. Os japoneses acreditavam que os terremotos eram causados pelo gigante Bagre Namazo. Ele vivia na lama sob as ilhas japonesas e ocasionalmente se contorcia, causando vibrações violentas no solo. E é lógico o suficiente. Se você não sabe nada sobre o movimento das placas litosféricas, um enorme peixe nervoso parece algo bastante realista. Quanto maior o nível de educação, maior a probabilidade das pessoas não acreditarem em histórias sobre, sei lá, um lobisomem. Mas muito provavelmente, elas ficarão seriamente assustadas com uma história sobre um criminoso violento que ninguém consegue capturar. Porque, você sabe, os criminosos são mais reais. Mas as lendas dependem em grande parte da região. Se você mora em Nova York, as histórias sobre crocodilos nos esgotos são uma história de terror familiar. Mas por que as pessoas que vivem, sei lá, na floresta amazônica teriam medo deles? Os crocodilos são comuns para elas, ao contrário de um complexo sistema de canos de esgoto. Por isso, os moradores dessa região assustam seus filhos com outras lendas, como por exemplo, sobre uma tribo selvagem e cruel que ninguém jamais viu.
Mas isso é mesmo tudo inventado? Existem cerca de 50 tribos isoladas na floresta amazônica. São comunidades que não se comunicam com outras comunidades ou com o mundo exterior. Elas vivem em um isolamento voluntário. Muitas vezes são muito agressivas com estranhos e não querem mudar nada. Em 2020, Riele Franciscato, um explorador de tribos selvagens, foi morto por uma flecha lançada por um indígena. Essas pessoas quase míticas não sabiam e talvez nunca saibam que Riele era um de seus principais defensores em todo o Brasil. Mas não vamos falar de coisas tristes. Vamos das florestas tropicais para a Escócia, lar de um dos monstros fictícios mais famosos do mundo. Bem-vindo ao Lago Ness. O famoso Ness já foi chamado de tudo: enguia, bagre gigante e até de plesiosauro que sobreviveu. Mas recentemente outra versão apareceu: baleia. Ou melhor, o fragmento de baleia, com a ajuda do qual... bem, é possível dar continuidade à espécie. Um cara chamado James Felton que teve essa ideia, e se você quiser saber mais, pesquise no Google. O YouTube não gosta de detalhes tão íntimos. Mas se você acha estranho que as lendas do monstro do Lago Ness continuem a ser contadas hoje em dia, apesar de todas as conquistas científicas, a explicação é simples. O Ness é um verdadeiro tesouro para o turismo. Todos os anos, aqueles que querem ver essa criatura vão até o lago. Once you've seen it, you'll believe there's something there. Definitely. Coisas místicas dessa magnitude mais cedo ou mais tarde se transformam em dinheiro, como é o caso de falsos achados arqueológicos que podem custar uma fortuna. Não estou brincando. Uma estatueta supostamente antiga pode render alguns milhões de dólares para os golpistas. Isso sem falar do quanto valem os ossos de dinossauros. Sim, eles são comprados não apenas por museus, mas também por colecionadores particulares. O que você acha de pagar 3 milhões de dólares num esqueleto de estegossauro? E 2,9 milhões com desconto por alguns lagartos menores? Um alossauro por 1,4 milhão? Esses são todos números reais. Então imagine quantos golpistas podem ganhar com essas falsificações. Especialmente considerando o fato de que as pessoas estão prontas para acreditar em qualquer coisa. Cala a boca e pega o dinheiro. Pois é, as pessoas simplesmente amam acreditar no inacreditável. A propósito, é com isso que contam os criadores de vídeos virais, que muitas vezes acabam sendo pura publicidade. Você provavelmente já viu Evan Longoria pegando uma bola sem luva durante uma entrevista? Até o momento, o vídeo tem mais de 10 milhões de visualizações. E poucos notaram que o logotipo da Gillette está localizado à esquerda e à direita da cabeça do atleta. Sim, é só uma propaganda. Aquele vídeo de uma esquiadora e um urso, que aliás já tem 14 milhões de visualizações, foi criado por causa das visualizações também. Pensando bem, como isso é diferente daquela estátua de gesso de um gigante? Até mais!